Senhor, muito obrigada por esse momento, um momento especial para nós que Tu nos reservou nessa tarde, Senhor. Tu conheces o coração de cada irmã que está aqui hoje, Pai. Tu sabes os nossos desafios, Tu conheces as nossas aflições, os nossos medos. Tu sabes, Senhor, o quanto nós precisamos e queremos mais de Ti. E nós sabemos, Senhor, que Tu tens propósito com as mulheres. Não foi por acaso, Senhor, que Jesus se encontrou com a mulher samaritana, porque Ele tinha um propósito com aquela mulher. Ele então foi em silêncio, em secreto com ela e conversou, e ali ela pôde receber mais dele. Não foi por acaso, Senhor, que Maria se colocava aos pés dele, Senhor, assim como nós nos colocamos aos pés da cruz e pedimos, Senhor, que Tu estejas nessa tarde visitando nossa mente, nosso coração, nos transformando de tudo aquilo que não é Teu, Senhor. Nada é por acaso, Senhor, nas vidas das mulheres, Pai. E por isso Te pedimos que Tu estejas no controle dessa reunião, que Tu abençoa de forma sobrenatural a vida da Vanessa, que todas as irmãs aqui, Senhor, possam receber a boa parte de estar aos Teus pés. E que assim possamos crescer, Senhor, em Ti, nas nossas vidas, nas vidas das nossas famílias, com um propósito para a nossa família, para o nosso casamento, para as nossas irmãs, para as outras irmãs e para todos os lugares que Tu nos envia, Pai. Profetizamos que seja uma tarde de avivamento e de renovar do Teu Espírito. Aleluia, em nome de Jesus, vamos aplaudir o Senhor. Amém. A presença do Senhor está aqui nessa tarde, amém? Amém. Então vamos louvar a Ele, jubilar a Ele, exaltar o nome dEle, amém? Amém. Levanto um aleluia na presença do inimigo. Levanto um aleluia mais alto que os ruídos.
fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. E na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Levanto um aleluia. 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 Na presença do inimigo. Levanto um aleluia. Mais alto que os ruídos. Levanto um aleluia. Canções são armas para mim. Levanto um aleluia. O céu vem guerrear na tempestade. Eu vou cantar. Alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. E na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Aplauda o nome do Senhor nessa tarde, porque Ele é santo, Ele é exaltado, Ele é digno. Erga tuas mãos aos céus. Vamos adorar o nome dEle, porque Ele está aqui. Ele é digno de tudo, Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, toda honra, toda glória seja dada a Ele. Exalte a Ele nessa tarde. Diga: os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Diga mais uma vez: os santos. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele. Tu és digno, diga. Tu és digno de tudo, só Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória, Tu és digno, diga, Tu és digno de tudo, só Tu és.
Glória a Deus. Tudo vem dele, tudo é para ele, né? Nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos reunidos a primeira vez, né, desse ano, as mulheres podem estar aqui. Nós louvamos a Deus porque temos visto um Senhor se mover no nosso meio. E Ele está e vai fazer grandes maravilhas, né? É só nós abrir nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos chegar na Tua presença mais uma vez neste momento, agradecendo o Teu amor, a Tua bondade, agradecendo a Tua misericórdia, Senhor, agradecendo por cada mulher que aqui está, sabendo, Senhor, que o Senhor tem cuidado de cada uma delas, da família de cada uma delas, do sustento de cada uma delas. Abençoa elas debaixo das Tuas mãos, cobre elas com graça, com sabedoria, com discernimento, que elas tenham, Senhor, entendimento, que elas possam fazer a Tua vontade em todo o tempo, cuidando dos seus familiares, cuidando da Tua obra, cuidando do irmão, do amigo, do companheiro, cuidando, Senhor, do seu trabalho, se dedicando, Senhor, a fazer a Tua vontade. Abre portas, Pai, que estão, Senhor, por ser abertas, porque Tua palavra diz que porta que Tu abre, ninguém fecha. Dá vitória para aquela que está precisando. Sustenta com a Tua mão forte e poderosa. Traz restauração nas famílias. Traz cura, Senhor, para as famílias. Traz ânimo novo, Senhor, para Tuas filhas, para os lares das Tuas filhas. Traz vida nova, traz um avivar novo, um despertar novo, Senhor. Que haja propósitos novos nesta tarde, em cada coração, Senhor. Usa a Tua filha com poder, com graça, com amor. Que os nossos corações estejam abertos para receber a Tua palavra. Fala conosco, Pai, e o Teu nome seja exaltado, abençoando, Senhor, a cada um que tem se disposto, o louvor, a portaria, o trabalho, Senhor, da Thaís, aqueles que estão à frente, Senhor, os pastores, obreiros, trabalhadores da seara, abençoa cada um. Fica conosco, Senhor, nos abençoando grandemente. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, no Teu nome, Jesus. Simplesmente a Ti me achego.
Jesus. Oi, recadinho rápido. Surgiu o Prof para a escolinha. Então, quem tiver crianças acima de 3 anos que queiram ir para a escolinha, podem ir ali pelo cantinho, que é o lugar que a gente vai ter. Amém? Amém. Boa tarde, irmãs. Glória a Deus. Podemos sentar? Me chamo Vanessa. Congrego na cidade de Viamão. Auxiliamos o pastor Paulo, que também é meu pai. Trabalhamos nos jovens por 7 anos. Aproveito e deixo o abraço dele para vocês. Ele já esteve aqui, a mãe estava comentando a última vez nos casais, né? Ministrando. E essa parceria que a gente tem aqui com o Novo Hamburgo tem sido muito legal. A Thaís e o pastor Dionísio foram lá nos jovens. A gente veio aqui e a gente recebeu muito de vocês, através dos pastores de vocês, pastor Paulo, Aurica. É uma alegria. E eu vim repartir um pouquinho daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. E eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 1. No versículo 13, que diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia de todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos, inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Senhor, nós estamos diante da tua palavra essa que é viva, que é eficaz, que penetra no mais profundo do nosso ser. Senhor, fala conosco. Nós consagramos as nossas mentes, os nossos pensamentos, nós abrimos o nosso coração. Ministra conosco, Senhor. Nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus. Fala conosco, traz quietude àquela que está ansiosa, àquela que está agitada, àquela que não tem paz, aquela que está sendo tomada por preocupações que ficaram nas suas casas. Jesus, o príncipe da paz, vem sobre esses corações nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Quando a Thaís falou do assunto do encontro, que era propósito, eu lembrei de Colossenses, quando fala que tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Nós fomos criadas, vamos dizer juntas? Eu fui criada por Jesus, para Jesus e para glorificá-lo. Amém? Você crê nessa verdade? Nós fomos criadas por Ele, nós fomos criadas para glorificá-lo. Se há um propósito que a gente precisa deixar bem definido aqui nessa tarde, e que a gente carregue pelo resto das nossas vidas, é que nós fomos criadas por Cristo e para Cristo. Tudo que vem é posterior, vem depois disso. Isso tem que ser primazia nas nossas vidas.
E todo crente tem esse propósito. Isso é um propósito universal. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos carregam isso. Eles precisam, nós precisamos, fomos criadas para glorificar o nosso Senhor. Claro que ao longo da caminhada a gente vai ver que tem missões e propósitos que vêm depois. Algumas foram criadas com habilidades, por exemplo, na área do ensino, que é o caso da Thaís, né? Trabalham, ensinam crianças, educam de uma maneira que quem não tem fica surpreso. Eu sou nessa época de pandemia, apanhei muito para dar aula para o meu filho. Porque eu não tenho a didática do ensino, eu não tenho a paciência para o ensino. Ele estava na primeira série, não, ele estava no pré, eu tenho um menino de 7 anos, irmãs. E ele estava no pré, então ele estava sendo alfabetizado. E aí nas aulas online a professora ficava B mais A, B mais A, B mais A. E aquilo já começa a entrar na nossa cabeça sem paciência, né? Você já fica assim, meu Senhor, até quando esse negócio? Mas amém. E ele levantava a mão lá, ele é muito falante, ele puxou meu pai, ele é muito vô dele, assim, ele tem uma coisa de político também, enfim. Ele é muito ele, quem conhece sabe do que eu estou falando. E ele era o primeiro a levantar a mão. B mais A é bi. E aí a gente ficava, calma, Lolo, você está aprendendo, tenha paciência. Mas essa didática do ensino nasce apenas para algumas pessoas. Outras têm a habilidade, por exemplo, do mercado financeiro, dos números. E Deus as criou assim, também é um propósito. Outras pegam, por exemplo, a maioria que é de humanas, pega uma conta de matemática e dão glória a Deus pelo celular, pela calculadora, porque a gente não tem essa habilidade. Outras nascem com o dom da oratória, que é muito legal. Outras com o dom da arte, cada uma com o seu propósito específico, que ao longo da caminhada, através das nossas habilidades, através da nossa caminhada, como nosso ajudador, com o Espírito Santo, ele vai revelando isso. Mas um propósito universal, todo crente em Jesus carrega, que é glorificar o Senhor. Amém, irmãs? Nós temos vivido para glorificar o Senhor. Quando a Thaís me passou o tema, o Senhor tem ministrado muito isso comigo, como eu tenho vivido. E antes da gente avançar um pouquinho, eu queria deixar claro aqui a diferença, porque às vezes a gente confunde propósito e missão. Propósito é aquilo que faz o nosso coração bater mais forte. É o que dá sentido à nossa vida. É o que nos faz acordar todas as manhãs. Missão é aquilo que eu faço de concreto para realizar o meu propósito. É aquilo que eu faço para efetivar o fim do propósito. Então, o propósito precisa ficar claro, é aquilo que eu nasço para aquilo, é aquilo que faz o meu coração bater mais forte. É aquilo que eu vejo, por exemplo, né? Isso é muito legal, a irmã viu que tinha crianças na reunião, não, eu vou dar aula, eu vou, me voluntario para a escolinha. Ela tem esse desejo, ela carrega esse propósito. E a missão é aquilo que eu faço para efetivar esse propósito. Para os crentes, para nós crentes em Jesus, toda busca por um propósito, ela se torna inútil, ela se torna vã e incompleta, se eu não entender o primeiro mandamento de Jesus. E eu queria que vocês abrissem comigo Mateus 22. Nós vamos folhear um pouquinho a Bíblia. Mateus 22, no versículo 34. Diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu. As Bíblias mais antigas estão em letra vermelha, né? Sempre deem atenção quando é letra vermelha. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo.
Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esse versículo final está dizendo que tudo depende da concretização do primeiro mandamento e do segundo mandamento. Toda a lei, toda a era pós-Jesus, a era dos profetas também, tudo depende se eu amar ao Senhor de todo o meu coração, com toda a minha alma e com toda a minha força. Mas como nós vamos amar com intensidade? Porque se fala alma, entendimento, com todas as forças, dá uma conotação de intensidade. E no grego, quando a gente vai estudar um pouquinho, a gente vê que quando foi transliterado para o português é que se colocou essas 3 palavras. Porque fala, amarás ao Senhor teu Deus com tudo. E ponto final. No grego, como no português, tudo é tudo. Tudo é ações, tudo é pensamento, tudo é modo de agir, de vestir. Mas quando transliteraram para o português, botaram um ênfase em alma, entendimento e força. Mas como nós vamos amar com intensidade a um Deus que muitas vezes ainda é distante de nós? Ainda é o Deus dos cultos, o Deus do pastor Paulo e da Eurica, ao Deus da Thaís e do pastor Dionísio, o Deus dos meus pais. Como nós amaremos com toda essa intensidade alguém que não conhecemos? Um pouquinho antes, Mateus 22, ainda no versículo 29, diz assim: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Mas não basta conhecer as Escrituras. Eu acho interessante. E o poder de Deus. Qual a ideia, irmãs, de o poder de Deus? É que não é apenas algo escrito. Não é apenas as Escrituras. Mas é algo vivo que eu provei. O poder de Deus na minha vida. Amém? Quantas já sentiram o poder de Deus nas suas vidas? Amém? Não basta apenas eu conhecer as Escrituras, eu preciso conhecer o poder de Deus para então eu encontrar o meu propósito. Irmãs, eu não sei se vocês já perceberam, mas a maioria das pessoas, elas caminham a vida inteira atrás de um propósito de vida. Elas caminham em busca de algo, elas vivem em busca de algo que muitas vezes nem elas sabem que elas estão procurando. Algumas se jogam, por exemplo, por terem problemas emocionais e por não terem descoberto um Deus que ama incondicionalmente, se tornam carentes. As irmãs que trabalham na libertação sabem disso. Se entregam a qualquer relacionamento, se entregam a qualquer pessoa que aparece, seja em amizade, seja em questão de relacionamento conjugal, mas por causa de uma carência e um propósito não bem definido, se entregam a isso. Elas vivem em busca disso, até que o Senhor vem e traz à luz a área que precisa ser traga, revela o amor de Deus e o poder dele, e essa pessoa é curada e desfruta do amor de Deus. Mas antes disso, ela vive à procura de um propósito. Hoje, por que os coachings crescem tanto? Porque eles nos ensinam, eles nos treinam, e amém, glória a Deus pela profissão. Mas também porque muitas pessoas estão em busca de algo que nem elas mesmas sabem que elas procuram. E isso se revela através das ações, das falas delas. Por que o feminismo também cresceu tanto? Porque são mulheres em busca de um propósito. São mulheres em busca de um espaço. São mulheres em busca de voz. E nós precisamos, como crentes, gritarmos lá fora: nós temos um propósito, nós temos voz, nós somos amadas, aceitas e colocadas aonde Deus quer nos colocar. Amém? Nós não podemos nos calar diante de tantas afrontas que hoje em dia, a gente vê contrárias à nossa fé. E muitas vezes nós ficamos omissas, vendo, observando, sendo que dentro de nós habita o poder de Deus. Habita um poder que é maior que eu mesma. Habita um poder que ressuscitou Cristo Jesus. Paulo fala isso. Irmãs, quando eu li isso pela primeira vez, foi muito confrontador para mim. O mesmo poder que ressuscitou Cristo habita em mim e habita em ti.
Ele precisa de liberdade, de espaço, ser reconhecido, ser deixado vir para fora. A cruz já conquistou esse direito para nós. Só que muitas vezes nós limitamos Deus. Nós limitamos o seu poder de agir em nós e através de nós, seja dentro da igreja, seja na tua casa, seja no teu trabalho, na faculdade. Nós não podemos nos calar. E é muito interessante que Jesus nos ensinou isso. Ele viveu isso aqui na sua vida terrena. Lucas 2, no versículo 41, diz assim: todos os anos os pais de Jesus iam até Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, quero que vocês gravem isso, por favor. Foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, regressaram. O menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro. E então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os. Vamos gravar essa palavra, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos que o ouviam, o menino, se admiravam muito na sua inteligência e nas suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Imagina Maria, né? Eu perdi Jesus. Ela não perdeu seu filho, ela perdeu Jesus. Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse? Voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Com 12 anos, irmãs, Jesus, o Filho de Deus, o primogênito do Pai, aquele que é, que era e que sempre vai ser, aonde ele estava? Ele estava no templo. Ele estava fazendo o quê? Ouvindo, aprendendo. Mais adiante fala que Jesus, no finalzinho do capítulo, fala que Jesus crescia em graça e em estatura. Esse crescer dá uma ideia de quê, irmãs? De processo. Muitas vezes nós corremos atrás do propósito das nossas vidas, e não é errado isso, mas nós esquecemos que existe um tempo de crescimento, em que eu preciso ser a agente ativa desse processo. Jesus, de novo, o primogênito do Pai, o Filho de Deus, ele estava num processo de crescimento. Olha que interessante, no capítulo 3 ainda de Lucas, no versículo 21, depois vocês leem, não precisa ler agora, mas diz que Jesus desceu as águas do batismo com 33 anos, de 12 para 33. Olha que período longo, de certa forma, não é curto. Jesus crescia nesse período. Ele foi batizado e iniciou o seu ministério, a sua missão, o seu propósito. Mas antes disso, até os 33 anos, Jesus estava cumprindo o seu propósito? Sim, mas em forma de busca, de crescimento. Irmã, se Jesus precisava ir para o templo, e que o templo é o que hoje? A igreja, o que dirá nós? Muitas vezes a fome por propósito esconde uma fuga. Uma fuga. Às vezes nós queremos ser rápidas demais, pular etapas. É mais fácil, sim, eu já ir para fora, eu já ir cumprir os propósitos que Deus tem para a minha vida. Mas se eu não tiver uma boa base, isso vai ruir. E a base para todo o crescimento dos crentes está em conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Só assim os propósitos do Senhor específicos para ti, porque Deus tem propósitos para a tua vida que eu não vou poder fazer.
Eu lá em Viamão, que nem diz o Felipe, meu marido, nos confins da terra, na cidade que ainda precisa de muito asfalto, né? Lá em Viamão, eu não vou poder cumprir, que só você pode cumprir. Mas sem uma boa base, esse processo não vai ser efetivado e os teus propósitos não vão ser cumpridos. Quando passamos a conhecer a Deus, quando passamos a amá-lo de todo o coração, de toda a alma e com todas as nossas forças, o propósito pelo qual nós fomos criados passa a arder nos nossos corações. Deuteronômio, no versículo 6. No versículo 4 diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Nós só vamos conseguir, se eu entendi que para mim cumprir os propósitos e descobrir os propósitos do Senhor para a minha vida, eu preciso amá-lo, o meu coração precisa ter espaço para Ele. E olha o que o versículo 4 diz: escute, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Ele precisa ser o nosso único Deus. Para Ele não há concorrentes. O nosso coração precisa ser somente dele. Mateus 6, olha o que chega a dizer. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Mateus 6, no versículo 19, diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Vocês lembram que no início a gente falou que propósito é tudo aquilo que faz arder o nosso coração? E agora a gente se pega perguntando: o que é o nosso tesouro? O que faz arder os nossos corações? O que tem ocupado o lugar de Deus, minhas irmãs, nos nossos corações? E muitas vezes isso é algo eclesiástico, isso é algo que não é pecado, mas que muitas vezes ocupam o lugar que é para ser apenas do nosso Senhor. Muitas vezes é os filhos, muitas vezes é a carreira, muitas vezes é um sonho, muitas vezes é um marido que é idolatrado. Mas existem coisas que lutam contra Deus no nosso coração, com forma, com aparência, muitas vezes de boas, mas que tomam um lugar que não deveriam ser tomados, que só aquele que é o nosso rei poderia estar. Eu acho engraçado, quando eu fui estudar Atos, o Felipe está lendo Atos e ele começou a compartilhar e eu fui estudar Atos. Atos 17, quando Paulo chega na Grécia, quando ele chega em Atenas, ele chega a dizer que existem tantos deuses, era uma região com tanta idolatria, que existia até uma imagem ao Deus desconhecido. E ele chega, vamos lá, Atos 17. Para mim não fala besteira. Diz assim: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar, na qual aparece a seguinte descrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a vida, a respiração e tudo mais.
De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites e a sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que não estejam longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas vos disseram. Se vivemos em Deus, se nos movemos em Deus, se existimos nele, ele precisa ser o rei em nosso coração. Que o Senhor nesses dias nos leve a remover todo e qualquer ídolo, seja ele lícito ou ilícito, seja ele eclesiástico ou não, mas que o Senhor nos leve a um lugar em que ele é rei, que ele é soberano. Por que eu falo isso, irmãs? Porque muitas vezes nós nos contentamos em aceitar um Cristo Salvador, aquele que vai nos levar para a eternidade. Glória a Deus para isso. Quando a gente aceita Jesus, faz aquela oração do pecador, né? E fala: Jesus, eu te recebo como meu único, suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu ganhei um Salvador. Só que nós, crentes em Jesus, temos um propósito maior. E esse propósito maior é reconhecermos o Senhor nosso Deus como nosso Senhor. Aquelas que estudaram um pouquinho mais de história sabem, e não precisa estudar história para saber, mas qual é a ideia de um Senhor, irmãs? É aquele que dirige, faz assim, faz assado, anda aqui, anda ali. Tudo que é aquém disso não é o propósito de Deus nas nossas vidas. E nós carregamos uma cultura de independência muito forte. Nós somos muito independentes, irmãs. Eu falo de mim. Quantas vezes alguém me liga e diz assim: tu pode fazer tal coisa, não sei o que, posso. Aí daqui a pouco eu paro e penso: puxa vida, mas e aí, Espírito Santo, eu nem te perguntei. E nós precisamos, quando a gente lê João 14, 15, 16, 17, fala muito do ajudador, do Espírito Santo, que foi nos deixado. E muitas vezes nós esquecemos dele. Muitas vezes, e aí ainda o que mais que a gente faz? Aí a gente quebra a cara, erra, né? Rateia. Senhor, o Senhor me deixou errar. Mas é porque muitas vezes nós nem perguntamos. Nós esquecemos que tem um Senhor no nosso coração, que precisa dirigir os mais banais dos nossos passos, irmãs. Pensa comigo, quando uma irmã te liga para falar qualquer coisa, não sei, às vezes ela está sofrendo, está passando um dia ruim, começa a falar de alguém. Se nós andarmos no Espírito, se nós estivermos no Espírito, mas talvez isso só aconteça lá em Viamão, né? Mas enfim, se nós estivermos no Espírito, nós vamos dizer: maninha, vamos chamar a fulana, eu, você e ela, e vamos resolver isso, porque eu não posso te ajudar. Nós vamos cortar o mal pela raiz. Nós vamos ser ferrinhas naquilo que Deus mandou a gente fazer. Mas nós precisamos ouvir a voz do nosso Senhor e sermos dirigidas por Ele. Mas muitas vezes Ele não consegue falar, porque o nosso coração está ocupado por outras coisas. Mas amém, que o Senhor ministre. Deuteronômio 6, no versículo 5, continua dizendo assim, lá onde a gente estava. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o coração. O que é amar o Senhor com todo o coração, irmãs? Biblicamente, o coração é a sede das nossas emoções, é a sede dos nossos desejos. Amá-lo de todo o coração é amá-lo com todas as minhas capacidades, acima de tudo e de qualquer outra coisa. E uma pergunta que eu tenho me feito é: eu desejo Deus? Às vezes a gente fala que ama o Senhor de todo o coração, mas o nosso desejo está em estar na presença de Deus. O nosso desejo é de andar com Ele. O nosso propósito de vida é esse: é amá-lo com todas as nossas forças, com todos os nossos desejos, sentindo prazer de estar com o nosso Senhor. Vocês lembram lá do início da conversão? Nós viemos há poucos dias de um retiro e eu ficava vendo alguns jovens ali e eu dizia: Senhor, que eles não percam isso, que eles não percam isso. Às vezes a gente vai se acostumando com a vida cristã, vai se acostumando com a rotina de ir aos cultos, mas não é isso,
Não é para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para amarmos a Ele com intensidade, com desejo, com prazer. Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer, mas eu desejo estar na Tua presença. Eu desejo estar contigo. Eu desejo te ouvir, ser orientada, guiada, direcionada, andar debaixo da nuvem. Não me deixe sair, Senhor. Isso é amar o Senhor de todo o teu coração. Deuteronômio 6:5 ainda fala amar de toda a alma. Mas o que é amar de toda a alma? É amá-lo com os meus pensamentos, com a minha personalidade moldada pelo Espírito e com o meu entendimento. É um amor que não é emocional, mas ele é ato, ele é fruto de obediência. Eu volto às minhas intenções. Talvez, Senhor, eu ainda não te amo assim, com intenção de estar contigo, mas os meus atos de obediência se voltam para isso. O meu entendimento é usado, e o entendimento que Deus deu para cada uma de nós, para amar. Eu me volto, Senhor, para Ti, com vontade, sem vontade, eu me volto para Ti, eu dirijo os meus pensamentos para Ti. E aqui é uma das coisas que o diabo mais nos ataca, é nos nossos pensamentos, não é, irmãs? É nos sugerindo mentiras, é dizendo que nós devemos ir a lugares, que nós devemos ser coisas que muitas vezes não é vontade de Deus para nós. E o que eu faço com isso? O pai tem uma frase famosa que fala, né? Famosa lá na cidade, que fala que pensamento não se elimina, se substitui. Eu volto os meus pensamentos para Ti, Senhor. A Tua palavra fala que eu sou filha, que eu sou herdeira, que o Senhor me criou com um propósito. Eu me volto para Ti. Eu inclino o meu ser para Ti, as minhas emoções, as minhas vontades, aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, aquilo que eu deixo de ter. Eu volto isso ao Senhor. Com a nossa inteligência, com as nossas capacidades. Isso é amar o Senhor com toda a nossa alma. E o terceiro e último ponto que fala é com todas as nossas forças. O que é, irmãs, amar o Senhor com todas as nossas forças? É amá-lo com as nossas ações. É amá-lo através das nossas palavras. É tão bonito quando a gente sai de um lugar e ouve uma pessoa falando, né? Mas o meu pastor é isso, o meu pastor é aquilo, meu marido é isso, meu marido é aquilo. E o marido, talvez, e o pastor nem está perto. Isso é honrar. Aquela pessoa está mostrando a honra àquele outro, né? Através das suas palavras. Nós temos honrado ao Senhor com as nossas palavras. Como Deus tem sido bom. Como Deus tem sido bondoso. O meu modo de falar também está sendo transformado pelo Espírito Santo. Aquela que era mais negativa passa a ser mais positiva. Talvez eu ainda não vi o meu marido aqui do meu lado, mas ele está. Em Deus ele está. Sabe que a gente tem um testemunho bem bonito lá que aconteceu na cidade de uma irmã, que ela ia com um filhinho. E os irmãos dos boas-vindas iam, né, da recepção, e tentavam, a tua bolsa está na cadeira, né, vamos desocupar para outro sentar. E ela dizia, não, está ocupado aqui, está ocupado. Passava o culto, não tinha ninguém sentado ali, era a bolsa dela. Aí um dia, né, o pessoal perguntou, não sei quem perguntou, mas alguém perguntou para ela, mas irmã, não tem ninguém do teu lado, a igreja está cheia, a gente precisa dessa cadeira. Meu marido está aqui pela fé. E hoje, irmãs, o marido dela está lá. Ela profetizou através dos seus atos. Ela trouxe vida onde não existia. E aqui é uma chave que o Senhor nos deu. Ele nos deu essa possibilidade de, com a nossa boca, trazermos à existência aquilo que ainda não existe. Trazermos vida onde não é vida. Mas nós só vamos conseguir externar isso se isso for vivo no nosso coração. Por isso que o primeiro propósito tem que ser amar ao Senhor de todo o coração. A Bíblia diz que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Muitas vezes a gente conhece as pessoas pelas palavras delas. Às vezes você reconhece uma pessoa ferida por aquilo que ela fala.
E ela não vai conseguir cumprir os propósitos de Deus para a vida dela, porque o coração dela já está ocupado. Por isso a importância de nós trazermos uma base para todo e qualquer propósito que nós queremos cumprir nessa vida, que é que o Senhor seja o nosso Rei, que é que as nossas forças, a nossa alma, o nosso entendimento e as nossas ações sejam do Senhor, sejam um reflexo daquilo que Ele tem feito, através do nosso modo de vestir, através do nosso corpo, a quem eu tenho entregado, a quem eu tenho me mostrado, numa era que diz, né, de tiktokers, de influencers, que eu posso, que eu devo, é bonito, é para mostrar, mas não, eu tenho um Senhor que ocupa o meu ser, e que não quer que eu me mostre para cada um, porque eu tenho valor, eu não preciso ser reconhecida por outros, eu tenho um Pai que me ama, e que me reconhece, e que dá o devido valor que eu tenho, e que se eu estiver no centro da sua vontade, Ele ainda vai me abençoar com um marido que vai suprir as minhas carências, as minhas necessidades. Esse é o nosso Deus, minhas irmãs. A clareza do nosso propósito de vida dá sentido a todas as missões que nós vamos ter ao resto da nossa vida. E, inclusive, se eu tiver clareza desse propósito, eu vou descobrir os propósitos posteriores, os chamados posteriores, mas eu preciso colocar em ordem. Porque Deus está, minhas irmãs, na simplicidade do nosso cotidiano, Deus está. E muitas vezes nós corremos atrás de propósitos grandes, de sonhos, até mesmo de palavras proféticas. Foi profetizado que eu seria, amém, glória a Deus. Se Deus profetizou, vai se cumprir. Nós não precisamos correr atrás disso. Nós não precisamos viver em busca disso. Eu só preciso amar o Senhor de todo o coração, com todas as minhas forças e com todo o meu entendimento, e lá na simplicidade do teu cotidiano, na rotina diária, sabe aquela coisa assim, a minha rotina, né? Não sei de vocês, acorda, aí você dorme e parece que a casa está bem arrumadinha. Não sei se acontece com vocês, mas lá em casa esses dias eu comentava isso com a mãe. Mãe, eu tento deixar a casa bem arrumadinha para quando eu acordar eu tomar um café bem tranquilo. Aí eu acordo, parece que tem meia de um lado, tem casaco do outro, tem pasta de dente aberta, tem criança, né? E aí você acorda, você vê aquilo tudo, dá um desespero. Não, mas meu Deus, todo dia a mesma coisa. Mas Deus está lá. Eu estou tendo uma oportunidade de semear Jesus na vida do meu pequeno, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, para que ele não precise provar de paixão por esse mundo, para que ele possa ser voz para a próxima geração, para que ele possa ser luzeiro por onde passar. Por que nós temos mania de achar propósito só lá fora, em coisas grandes? Quando você lê Eclesiastes, é uma coisa muito, chega a ser até um pouco deprimente. Quando você lê, porque ele diz: a grandeza da vida está em comer, beber e se alegrar com a mulher da tua juventude. E muitas vezes, por não entendermos a simplicidade da vida cristã, nós vivemos atrás de coisas grandiosas, gigantescas, ou às vezes aquilo que a minha amiga, aquilo que a influencer, ou aquilo que a fulana de tal está vivendo. E eu esqueço que Deus está na simplicidade do meu cotidiano. Eu fui chamada para cumprir os propósitos do Senhor na minha casa, na minha igreja, no meu local de trabalho, lá na faculdade ou na escola. Deus está. 1 Coríntios 10, 31. Diz assim, já estou acabando, irmãs. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Portanto, se vocês
comem o nosso modo de comer, o nosso modo de beber. Tudo é para a glória de Deus. Um propósito divino para mim e para a tua vida, minhas irmãs, está na simplicidade do nosso cotidiano. Eu volto a bater nisso. Naquilo que nós somos em casa, onde ninguém nos vê, aonde nós somos, quando nós somos no nosso trabalho, onde a gente está todos os dias, até nos dias de TPM, né? E a gente fica um pouquinho mais chatinhas. Deus está lá e quer que nós façamos tudo para a glória dele, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. Colossenses 3, no versículo 16 e 17, não precisa abrir. Eu queria ler na versão da Bíblia a mensagem, que é uma versão que eu gosto bastante, é uma paráfrase bíblica, que diz assim: que a palavra de Cristo esteja no controle de tudo, deem a ela todo o espaço da sua vida, orientem uns aos outros usando bom senso e cantem de coração para Deus. Que tudo na vida de vocês, palavras, ações e tudo o mais, seja feito no nome do Senhor Jesus, com ações de graça. Tudo que nós fazemos, minhas irmãs, tem que glorificar o nome do Senhor. E eu sei que isso é um desafio, porque a rotina nos consome, ela nos cansa. Mas de tempos em tempos, nós devemos ir até a fonte que nos abastece. Por isso que o nosso principal propósito é estarmos no Pai, é estarmos alimentadas, amando Ele com tudo. Porque, por exemplo, quando eu acordo, se eu vou até a fonte, me alimento dessa fonte. Senhor, eu te entrego o meu dia, minha rotina, eu te adoro, eu te exalto, eu ponho os meus olhos em Ti. Eu já entro na minha rotina de forma diferente. Eu já entro no meu cotidiano cansativo, sim, mas com os olhos no Senhor. Irmãs, pensem comigo, se no pouco que o Senhor colocou nas nossas mãos, nós o glorificarmos hoje, o que Ele vai colocar nas nossas mãos amanhã? O que Ele vai colocar? Se nós conseguirmos manter e nutrir, claro, tudo isso com a ajuda do nosso ajudador, do Espírito Santo, mas bons casamentos. Sabe aquele casamento de vovozinho que você olha e eles estão de mãozinha dada? Foi para isso que Deus nos criou. Às vezes, né, a gente chega perto de mulheres que têm um pouco mais de idade. Eu estou com 15 anos de casada, mas às vezes você chega perto de algumas mulheres, elas dizem: mas é só pela misericórdia, só pela graça. Mas o Senhor pode transformar, porque se nós tivermos casamentos exemplares, cheios de Deus, nutridos em amor, além de vivermos o propósito de Deus para as nossas vidas, as pessoas lá fora vão olhar e vão dizer o quê? Eu quero esse casamento. Eu quero isso que tu tem. O que é isso? Como você, com 25 anos de casada, consegue olhar apaixonada ainda para ele? Já deve ter acontecido com vocês isso. Mas por quê? Porque eu tenho um Senhor que me dirige, que me guia. E que além de eu poder mostrar para o mundo lá fora que é possível, ainda me faz desfrutar de um casamento abençoado. Porque que adianta, irmãs, a gente ter um casamento por aparência? Um casamento porque a Bíblia diz que eu não devo me separar. Ai, irmãs, tem muito mais. Nós não podemos nos conformar com isso. Que sejamos nós as agentes de transformação dos nossos lares. Aquelas que puxam para si a responsabilidade. Chega de dizer: é o fulano, é o Beltrano, mas ele é assim, mas tu não conhece a minha realidade. Sim, pode ser, mas isso não vai mudar nada. O que vai mudar, sabe o que é? É quando eu digo assim, tu pode ser o que tu for, mas em Deus eu vou te quebrar, eu vou te conquistar. Deus vai te transformar e nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Nós temos a mania de terceirizar tudo, de dizer que se Ele mudar eu vou ser abençoada. Não, o Senhor nos chama para ser as agentes dEle, aquelas que operam, que fazem através dEle em nós, que transformam os lugares que elas passam. Sabe aquele chefe que fica pedindo para mentir o tempo todo? Ele só pede isso porque muitas vezes nós não confrontamos ele. Ai, em amor, me desculpa, Deus vai dar as palavras, mas eu já vi várias pessoas acontecer isso. Mas eu não vou mentir mais, isso vai contra os meus princípios. Talvez na hora ele não entenda, mas quando ele tiver um cargo de confiança, para quem que ele vai dar? Para aquela que mente ou para aquela que é fiel no que faz, que assume a verdade como missão? Mas esse propósito só vai se realizar na nossa vida quando o nosso Rei nos governar em tudo, nos pensamentos, nas emoções, nas ações. Quando nós o amarmos de todo o coração, Ele vai poder nos levar por esses lugares. E nós estamos nos últimos dias, não é mesmo, irmãs? Olha o que está acontecendo com as nossas crianças. Quem tem filhos pequenos talvez acompanhe um pouco mais, mas é algo tão explícito, tão gritante, tão nojento. Esse episódio do Netflix, agora por último, é uma coisa que a sociedade em si condena. Mas se nós levarmos como missão, aquelas que têm filhos pequenos, eu vou te fazer conhecido do meu filho, Senhor. Desde agora, ele vai provar do poder de Deus, que quando ele ouvir lá fora a mentira, ele vai conhecer a verdade, isso vai gritar dentro dele, ele vai combater. Mas nós precisamos carregar isso como uma missão, as avós. Coisa boa, eu fui tão marcada pelas minhas avós, principalmente pela minha avó materna. Era aquela que minha mãe proibia o doce, ela levava um leite condensado, sabe, como um contrabando por trás, assim. Ninguém tá vendo? Essa era a minha avó. Mas a minha avó também era exemplo em muitas coisas. Muitas coisas eu aprendi com ela. A valorizar o que precisa ser valorizado. A se entregar de coração aquilo que precisa ser entregue. Há muitas vezes não medir forças com o nosso pequeno rebanho que se chama nossa família. Se entregar de coração, Senhor, o meu filho, a minha filha, o meu neto, a minha neta vai ser discipulado desde agora com amor, com paixão por Ti. Quem vai segurá-los, meus irmãos, lá na frente? Eles vão pegar um mundo muito pior do que nós. Imagina, se Cristo não voltar, o que eles vão ver? Às vezes eu fico dizendo, Senhor, o que o Lolo vai ver? E o Senhor já vem ministrar, né? Mas tu não entregou ele para mim? Para de querer ter o controle. Às vezes a gente quer ter o controle. Mas nós precisamos levar isso como uma missão. É sim propósito divino. Levarmos nossos filhos, auxiliarmos nossos maridos. Hoje em dia caiu, né? Isso. A gente ouve, nossa, mas como assim auxiliar? Sim, aquelas que cuidam, que amam, que oferecem suporte, que andam na mesma missão, do lado, não fazendo oposição, não fazendo força contrária, mas que entendem, isso está o meu propósito. Abraão, Moisés, Esther, eles encontraram propósito. Enquanto cumpriam suas missões, olha Esther, entendeu que aquilo precisava ser feito porque era um propósito do Senhor para a vida dela. Mas eu queria hoje fazer diferente para a gente finalizar, deixar um exemplo negativo. E eu queria que vocês abrissem comigo em 1 Samuel, no capítulo 2. Que está contando ali do profeta Eli, do sacerdote Eli. Ai, desculpa, irmãos, foi meu time. 1 Samuel 2, no versículo 12. Os filhos de Eli eram homens malignos
e não se importavam com o Senhor. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E a Bíblia diz que eles eram maus perante Deus. No versículo 27 e 29, não precisa ler, mas diz que Deus chama o profeta Samuel, Ana entrega ele para ser conduzido por Eli no templo. E esse menino tem um sonho, aquela famosa história, Samuel, Samuel. E aí Samuel vai lá, fala, profeta, estou aqui. Não fui eu que te chamei, disse o sacerdote ali. Volta a dormir. Samuel de novo. A voz de novo, Samuel, Samuel. E por 3 vezes isso acontece, até que o sacerdote ali diz, não, isso é o Senhor te chamando. Quando acontecer, diz, eis-me aqui. E o Senhor profetiza através do menino Samuel que os filhos de Eli, do sacerdote Eli, eles morrerão. Eles morreriam porque eles eram maus perante ao Senhor e que Eli honrava mais aos filhos do que o próprio Deus. No capítulo 3, Eli omisso, de novo, ele vai até os filhos, não, repreende, mas não repreende de forma talvez efetiva. No versículo 15, Eli chega a dizer assim, Ele é o Senhor, que Ele faça o que achar melhor. Diante de Deus dá uma direção de que os filhos iriam morrer. Os teus 2 filhos, Eli, morrerão no mesmo dia, Ofni e Finéias morrerão no mesmo dia em frente à batalha. E Eli responde, tu é o Senhor, faz o que tu achar melhor. Que pai diria isso diante de uma condenação de morte, de uma promessa de morte para os filhos? Um pai em sã consciência diria, não, Senhor, tem misericórdia do meu filho, Senhor. Ele omisso. Se tu é Deus, se tu quiser. No capítulo 4, Ofni e Finéias vão para frente da batalha e eles acreditam que a arca vai protegê-los, a arca da aliança, aquilo que representa a presença de Deus, sem temor nenhum. Eles vão para frente da batalha. Os 2 são mortos, Ofni e Finéias são mortos, no mesmo dia. E o pior, a arca da aliança é roubada. Ele está em casa, daqui a pouco chega um general de guerra. E ele olha para o general e pergunta, e aí, o que aconteceu? Porque esse alvoroço, começa uma gritaria, um choro na cidade. E ele conta. Ele já era um ancião, 98 anos de idade, ele cai da cadeira e morre. E a sua nora, que estava prestes a dar à luz, tem um problema no parto. E ela diz, morrendo já, ela diz, meu filho vai se chamar Icabô. Foi-se a glória de Deus. Por causa da omissão de um propósito que o Senhor tinha para o sacerdote ali. Os filhos se foram. Uma geração que poderia ter sido preparada se perdeu. A arca da aliança foi roubada. A presença de Deus foi tirada. Ao ponto de se dizer, e acabou. Foi-se a glória de Deus. Tem coisa pior, minhas irmãs, do que nós perdermos a presença do nosso Senhor. Nós, sem a presença dEle, não somos nada. Esse vírus que apareceu agora nos mostrou isso. Um vírus invisível causou um estrago gigantesco. Mortes de tantos queridos nossos. O que nós somos sem o peso da presença de Deus? O que nós somos se nós não cumprirmos os propósitos dEle para a nossa vida? Nós não podemos ser omissas. Nós não podemos chegar um dia e dizer, e acabou, foi-se a glória de Deus na minha casa. E acabou, foi a glória de Deus na minha família, na minha vida. Quando o Senhor perde o seu lugar nos nossos corações, nós estamos sendo omissas. Nós estamos dando espaço para outras vozes, para outras mentiras, para outros propósitos que não são os propósitos do Senhor.
Há propósito na estação que Deus está te fazendo viver agora. Talvez seja uma estação de dor, porque a nossa vida é feita de estações, não é mesmo? Tem estação de ter filho pequeno, tem estação de, antes disso, tem estação de crescer, tem estação de ser jovem, tem estação de escolher uma profissão, tem estação de escolher um esposo, um cônjuge, tem estação de ter filhos, depois tem a estação de curtir um tempo maridão, né? Depois tem aquela estação que vem os netos e tomam a casa com uma alegria maravilhosa. Depois tem a estação de que eu já tomei sol com brilho nos olhos, queimando de amor por Jesus, impulsionando os outros. Amém? Porque os velhos terão visões, eles sonharão. Mas cada vida, cada fase da nossa vida, cada estação que nós temos, tem um propósito. Deus está nessa estação. Talvez seja uma estação de doença. Deus está ali, sendo sustento, sendo amparo, manifestando a glória dele através do milagre, da renúncia. Tem propósito na temporada que você está. E para passar de temporada, talvez você me diga, eu quero fugir dessa temporada. Fugir não adianta, só prolonga o tempo dela. Mas eu quero mudar de fase. Como você muda de fase? Como uma criança sai da escola, irmãs, passando nas provas, não é mesmo? Nós mudamos a estação que nós estamos. Nós vamos para um propósito maior, quando aquilo que nos é confiado no momento é bem feito, glorifica o Senhor, e o Senhor diz, eu posso passar ela para uma nova temporada, porque a lição daqui ela já aprendeu, então ela está pronta para receber a próxima. E é que nem videogame, aí surgem desafios maiores, você pensa, né? O que eu pedi para mudar de fase? Mas é mais uma oportunidade para o Senhor glorificar o nome dEle. Deus colocou algo nas tuas mãos. Existe um princípio chamado princípio da mordomia, que é aquilo que Deus colocou, nós somos mordomos do Senhor. E o que nós temos feito com isso? Queria que você abrisse o último versículo, Mateus, no capítulo 25. E só um parênteses, irmãs. Esse propósito de amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, é um propósito universal, é para todo crente em Jesus. Mas tem propósitos que são só para tua irmã, que são só para ti. E que não adianta a gente ficar se comparando. Porque nós somos mulheres, nós temos a tendência da comparação, ainda mais numa era tão digitalizada, em que às vezes você está em casa fazendo uma faxina, você abre um Instagram e está a sua amiga lá em Cancún, ou está lá em Bombinhas, não sei, num lugar mais perto, e aí você olha e eu aqui. Aí o marido chega, te dá um beijo e você olha, você não trabalha o suficiente para me dar uma viagem. Mas por causa de uma expectativa, por causa do propósito, ou da temporada que a tua amiga, que a tua irmã está vivendo, você esquece do propósito que o Senhor tem para ti. E aí nós nos tornamos ingratas, reclamonas e nunca mudamos de fase. Nunca atingimos propósitos maiores. Isso aqui é uma bênção, irmãs. Mas pode ser um grande problema. Um grande atrasador de propósitos. Uma grande arma do diabo para nos fazer insatisfeitas, reclamonas. Se nós não amarmos o Senhor todos os dias, de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças. Senhor, eu estou aqui, mas eu estou te glorificando. Eu vou limpar essa casa, eu vou fazer as minhas planilhas financeiras, eu vou dar a minha aula no melhor jeito que eu daria, como se o Senhor tivesse na minha frente. Eu nunca esqueço que uma vez uma professora da escola dominical falou isso para mim. Eu não me lembro quem ela é, eu não me lembro o nome dela, mas essa frase me marcou. Ela dizia assim, quando você estiver estudando sua história bíblica, põe uma cadeira na tua frente,
Jesus está na tua frente. Tu vai ler de qualquer jeito? Tu vai orar de qualquer jeito? Não. Tu vai orar, Senhor, eu quero aprender. Senhor, fala, Jesus. É um diálogo, não é um monólogo. Como se o Senhor estivesse nas nossas faculdades, como se o Senhor estivesse na hora da ministração, como se o Senhor estivesse do meu lado. Eu cumpro a minha missão, o meu propósito, glorificando. Amém? Mateus 25, no versículo 14. Diz assim. Está falando antes da parábola das 10 virgens, e aí começa a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro apenas 1, de acordo com a capacidade. De novo, de acordo com a capacidade. A estação, o propósito das nossas vidas depende da nossa capacidade. E então partiu. O servo, no versículo 16, que tinha recebido 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se do que tinha recebido 5, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui os outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui os outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, vem participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo, escondi o talento na terra, aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e omisso. Algumas versões dizem preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu ia voltar e receberia juros do que é meu. Deus colocou coisas nas tuas mãos. Você está numa estação, numa temporada. Tem propósitos que precisam ser cumpridos. E que se você só vai passar para um nível maior, se o Senhor puder olhar para mim e para ti, e Ele puder dizer: muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que o Senhor nos dê esses olhos, minhas irmãs, esses olhos de entregarmos o nosso melhor, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, na coisa mais rotineira possível, de fazermos como se fosse para Ele, para que Ele chegue até nós e diga: entra na minha glória, vem participar da minha festa. Eu sei que eu estou falando para irmãs aqui, que talvez a rotina tenha te cansado, talvez a comparação com a temporada, com o propósito da outra, talvez era aquilo que você sonhava. Mas o Senhor não está aqui para realizar os nossos sonhos. Isso pode parecer duro, irmãs, mas muitas vezes a gente tem uma visão distorcida do Evangelho. A gente esquece que nós já ganhamos o prêmio. Nós já ganhamos o prêmio da soberana vocação que está lá no céu nos esperando. E também o direito de viver uma vida e uma vida abundante. Mas muitas vezes, aquilo que pode ser um sonho no teu coração, que pode estar tomando o lugar do Rei das nossas vidas, o Senhor está nos convidando a pegar. Senhor, eu te entrego. Eu abro mão. Se o Senhor não quer isso para a minha vida, eu te entrego. Seja o meu Senhor. Por ti eu abro mão. E a Bíblia fala, irmãs, com letras vermelhas:
Quando tem letras vermelhas, a gente tem que prestar atenção, porque foi o Mestre que falou, foi o nosso Cristo que falou, que aquele que entregou, deixei a minha vida, deixei de estar com os meus filhos, com o meu esposo, com a minha família, por amor a ti. Todos aqueles que abriram mão disso, por amor ao Senhor. E eu falo de tempo, eu falo de coração. Não falo, vou abandonar os meus filhos. Não, mas deixar a soberania deles nas nossas vidas, o domínio deles nas nossas vidas. Aqueles que entregaram isso por amor ao Senhor. O Senhor fala que a gente ainda vai alcançar 100 vezes mais. E não é na glória. Ele fala que aqui nessa terra nós vamos desfrutar de 100 vezes mais. A cruz é renúncia, é sacrifício, sim. Mas eu nunca vi ninguém que se jogou aos pés da cruz, que amou o Senhor de todo o coração, que não viveu o poder de Deus nas suas vidas e uma satisfação que pessoa nenhuma nos dá, que só encontramos no lugar de renúncia. Baixa a tua cabeça. Espírito Santo, nosso ajudador, nós precisamos de ajuda, Jesus. Tu nos conhece, tu que nos fez, tu conhece quando estamos em casa, quando estamos na faculdade, no trabalho, tu sabe quem nós somos, nos sonda. Como Davi disse, vê se há em mim algum caminho mau, Jesus. Seja o Rei, Senhor. Tu tens a primazia, tu tens o trono, Jesus. Nós entregamos o trono dos nossos corações para ti. Se há algo, Senhor, que ocupa o teu lugar, nos perdoa, traz luz, Jesus. Nos mostra, Rei do nosso coração, nos mostra. Teu é o trono, teu é o poder, tu és o nosso Senhor, Jesus. Nós não te queremos apenas como Salvador, nós não queremos apenas uma eternidade que sim vai ser gloriosa, mas nós queremos desfrutar da eternidade já aqui, Jesus. Nós queremos tocar na vida abundante, Senhor, e nós sabemos que para isso tu precisa da primazia nas nossas vidas. Nos ensina, Senhor, a te amar de todo o coração, Senhor. Que as nossas intenções estejam voltadas para ti, Senhor. Que as nossas intenções estejam voltadas para ti, Senhor. Isso não é fanatismo, isso não é para os pastores apenas, isso é para nós, tuas filhas. Nós queremos um coração que queime, Senhor, de amor por ti. Que o pecado doa, Jesus. Que o pecado doa, Jesus. Que as mentiras do diabo não nos deixem descansar e que nós venhamos a abrir as nossas bocas e sermos usadas por ti para espalhar as boas novas do teu reino, Senhor. Nos livra da omissão, Deus, do comodismo, Senhor. É tão mais fácil nos acomodarmos, apenas nos alimentarmos de palavras dos nossos pastores, da internet, da Thaís, da Urica. É tão mais fácil, Senhor. Mas nós não queremos um Deus terceirizado. Nós queremos o nosso Cristo, o Cristo poderoso. Nós queremos provar, não apenas de conhecer as Escrituras, mas nós queremos provar e expandir o teu poder por onde passarmos, Jesus. Aviva-nos nesses dias, desperta-nos, sacode-nos. Não nos deixa sermos como o sacerdote Eli, Senhor, sentado numa cadeira diante do afronte da guerra.
Não nos deixa nos conformarmos com sentenças de morte para os nossos filhos, para os nossos casamentos, para as nossas cidades. Nós não nos conformamos, Jesus. Nós queremos ser como Esther, que toma para si a responsabilidade e em ti batalhas que nem nossas são, mas que são tuas, mas que o Senhor nos usa para guerrear, Deus. Nos usa como voz. Nos usa, Senhor. Mas para tudo isso, Senhor, nós queremos pagar o preço. Nós queremos pagar o preço do secreto, Deus. Nos leva nesses dias, Senhor, mais para o secreto. Irmãs, Senhor, que talvez um dia já te encontraram nos seus quartos, nos seus banheiros, talvez. Desperta da saudade, Deus. Da saudade, Deus. Acorda de madrugada se preciso for. Mas que o Senhor seja o rei novamente desses corações. Senhor, nós puxamos para nós essa responsabilidade. E nós sabemos que o nosso trabalho é só permitirmos que o Senhor faça em nós. Não é um esforço de batalharmos, não é um esforço de nos entregarmos para que o Senhor nos use. Eis-nos aqui para a tua vontade, Deus. Eis-nos aqui para os teus propósitos, Senhor, não para os nossos. Senhor, nós deixamos na cruz os nossos sonhos. Nós deixamos na cruz, Senhor, os nossos desejos que talvez só nós saibamos. Deixamos na cruz, Senhor, uma relevância que talvez buscamos. Para que o Senhor cumpra aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Para que o Senhor cumpra os teus propósitos em nós, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus. Chora. Vamos ficar de pé e vamos cantar juntas. Se prostram aos seus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo